nós vamos falar sobre público-alvo. Nós já vamos entrar aqui, gente, em uma questão até de marketing que eu vou falar muito mais no nosso próximo módulo, que é duplicando o seu cachê, que é através de vendas e marketing que você vai fazer isso. Mas eu já quero falar sobre isso agora, por quê? Porque nós acabamos de falar sobre branding e o público-alvo tem muito a ver com essa construção dessas personas. Muito que você vai ver por aí fala a respeito de você conhecer, criar quase que um bonequinho de quem é a pessoa que você está falando quando você está vendendo, né? E muito parecido com essa história do branding seu, quando você constrói essa identidade visual, você meio que quase que vira um bonequinho, né? Veja aí Amy Winehouse, Michael Jackson, que viraram aquela construção e depois eu vi esses dias, foi até engraçado, eu vi a Billie Eilish em uma entrevista que ela falou assim, cara, foi muito estranho, no último show eu me senti interpretando a Billie Eilish. Por quê? Porque a construção do branding dela foi tão forte, uma coisa tão forte, e ela numa fase de tantas mudanças de personalidade, né, que ela é adolescente, ela começou com essa história inteira, ela tinha 17 anos, né? Então, de uma fase onde ela está se transformando tanto, que hoje ela se sobe num palco e ela se sente obrigada a interpretar o personagem que foi construído, da Billie Eilish, entendeu? E ela falou isso numa entrevista, ela falou, cara, me senti interpretando a Billie Eilish. Ou seja, ela já se vê fora daquele personagem, né? E muitos artistas acabam se frustrando quando eles não colocam todos os valores deles dentro do produto que eles estão criando. Por quê? Porque depois eles são obrigados a continuar interpretando aquilo a vida inteira. Igual, por exemplo, o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro construiu aquele personagem e tem vezes que ele fica com o saco cheio daquele e ele é obrigado a fazer aquele personagem o tempo inteiro, né, do engraçado, idiota e etc. E muitas vezes ele quer fugir daquilo, já tem sei lá quantos anos e quer fugir daquilo e não pode, né, ficou infantilizado. Então, é muito importante tudo isso que eu tô falando, gente, porque você vai construir aqui, assim, ó, é a sua empresa. A empresa a gente fala de longo prazo. Em longo prazo, você quer pensar sim se essa construção de persona que você está fazendo, se é algo que você vai querer continuar, entendeu? Por muito tempo. Porque te fala uma coisa, depois que você estourar aí num trabalho, fugir de determinadas coisas que você escolheu agora vai ser difícil. Tem pessoas que conseguem ir reconstruindo a carreira e se transformando, por exemplo, Madonna. Madonna fez bastante isso, mas o fundo ali dela, que é sempre essa coisa mais sexualizada e essa coisa de você transgredir coisas, tá sempre presente. Ela, por mais que ela mudou o branding dela através dos anos, você consegue ver claramente que essa atitude transgressora tá ali presente o tempo inteiro e também bastante sexual. Então, assim, entenda que o que você começa a definir na semente de um projeto, talvez vai ficar com você forever, para sempre. Então, toma bastante cuidado com isso. E falando no seu público-alvo, o que eu acho interessante é você fazer o quê? É você entender que o seu público-alvo vai passar pelos mesmos processos que você. Então, por exemplo, e que talvez você vai ter que escolher entre construir sempre um novo público-alvo, porque você vai querer manter aquele mesmo tipo de produto, ou se você vai crescer junto com o seu público-alvo. Então, eu vou explicar. Por exemplo, Xuxa, ok? Público-alvo dela de início de trabalho eram as crianças. Essas crianças foram crescendo e ela foi acompanhando o trabalho dela, os produtos dela e etc., até uma certa fase, até a adolescência dessas crianças. E ela ficou com o programa dela lá, crescendo junto com as crianças. Chegou um momento que já deu, ela não queria mais falar com adolescente, não queria falar nada, e aí ela saiu fora por um tempão, até tentar construir de novo algo. Quando ela foi construir de novo algo com esse novo, ela decidiu acompanhar o público dela. Não sei se por uma decisão pensada ou não, mas ela foi meio tentando que acompanhar o público. Daí o público cresceu, ficou um público adulto, e aí ela tentou voltar com um programa que pegasse esse público adulto. Então tem essa questão. Só que nesse processo, você vai meio que se desfazendo de toda aquela construção que você fez do seu branding. Você vai alterando
entendeu? Aquele seu branding através dos anos. Mas isso tudo, gente, é algo que você tem que analisar, né? Os prós e os cons, e aí você tem um curso inteiro aí de propósito para você ver o que vale a pena ou não para você. De início, o que você vai fazer agora já? Entender o seu público-alvo é muito importante, por quê? Porque vai definir como você vai conversar com essas pessoas, quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas, e aí eu vou sugerir duas coisas. Primeiro, quando você está construindo lá o seu produto, uma das coisas que você vai fazer, e eu já deixei lá o link para você fazer uma pesquisa dentro do Google, se realmente esse tipo de produto e etc. que você está construindo tem audiência. Quando você fizer isso, você já vai descobrir alguns dados dessa audiência. Então, aonde essas pessoas ficam. Então, a pessoa que curte mais o seu tipo de som, elas estão em quais regiões do país. Quais são os estados que têm mais casas de shows voltadas para esse tipo de som que você faz e etc. Você vai definindo esse público porque vai definir também a sua linguagem, como que você vai falar com essas pessoas. E vai ser super importante quando você for construir os produtos para ela, número 1. Você for definir preço, porque você vai saber mais ou menos quem são essas pessoas. São adolescentes, então não tem tanta grana. Entendeu? São já adultos, pessoal do rock and roll, então pessoal já com um maior poder aquisitivo. Posso vincular isso com Harley Davidson, posso fazer um evento com Harley e o meu show. Eu já vou pirando, eu já vou fazendo assim, Mas enfim, é muito importante você entender o seu público-alvo para você fazer essas construções. Então a construção, até mesmo a construção do tipo de anúncio que você vai fazer, tipo de engajamento que você vai fazer nas redes sociais e etc. Então a sua lição de casa para hoje é você definir o seu público-alvo. Então, quem é essa pessoa? É majoritariamente homem ou mulher? É casal? É solteiro? É casado? É jovem? É mais velho? Estuda? Trabalha? Você vai definir várias características dessa pessoa com quem você quer falar. E a partir de hoje, tudo que você for fazer nas redes sociais, tudo que você for fazer no seu blog, tudo que você for fazer em qualquer lugar, você vai falar com essa uma pessoa. Porque se você não alcançar essa uma pessoa, você não vai alcançar ninguém. Você ficar falando de forma genérica com todo mundo, você não alcança ninguém. Então a sua lição de casa hoje é fazer aí esse bonequinho aí de quem é. Depois, mais pro futuro, não hoje, tá? Hoje você só tem que definir quem é essa pessoa hoje. Essa pessoa, esse público-alvo, ele pode mudar. Como eu citei, como mudou no caso desses outros artistas que tiveram que mudar suas estratégias, etc. Mas isso é lá pra frente. Agora se ocupe com quem é o seu público-alvo desse seu momento já. Ok? Então, essa é a aula de hoje. Até a próxima aula.